Então, nós vamos mostrar justamente de forma gráfica. Em algum momento a gente vai colocar uma coisa técnica, porque não vai ter muito como fugir, mas a ideia é fazer com que as pessoas entendam, para que vocês entendam de forma mais visual, né? Então, vai aparecer coisas mais intuitivas, coisas mais técnicas, mas faz parte do estudo, e todos nós nos familiarizamos. E assim como o mundo está aprendendo com essa pandemia, assim também é a nossa constante fonte de estudo e aprendizagem. Exatamente. Beleza. Eu trouxe esse dado aqui, que são os dados acumulados. Então, nós temos aqui os dados, né, da Fiocruz, do Monitora Covid-19, né, do dia 12 de junho, e aqui são os 10 países com mais casos acumulados. Então, observem aqui que nós temos essa curva, que é a curva dos Estados Unidos. Olha como é que, percebam como é que ela está. Olha a curva do Brasil, essa preta aqui, olha como ela está. E aqui as outras curvas, né? As outras curvas estão todas entrelaçadas, porque aqui nós estamos vendo em casos acumulados. Estados Unidos batendo 2 milhões, o Brasil próximo de 1 milhão, e nós temos aqui esse azulzinho aqui, que é a Rússia crescendo, né? E aqui, ó, bem discretamente, nós temos a Índia. Esse gráfico um pouquinho mais roxinho, né? Então, aqui está um panorama. Só que a gente observa que as curvas ficam um pouco, em termos de população absoluta, a gente não tem uma noção do quanto que isso está crescendo em relação a uma taxa específica, né? E aí a gente colocou aqui... Naquele anterior, volta lá, fazendo um favor. Sim, sim. Só para você mostrar a questão do eixo X e eixo Y, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar. Eu não estou entendendo nada, porque o do Brasil para aqui no 109, enquanto que nos Estados Unidos vai até o 139. Por que isso acontece? Porque alguns vão mais para frente, outros ficam no meio do caminho. Pronto, boa colocação, meu amigo. Olha só, nesse eixo aqui horizontal, nós temos o dia do primeiro caso, a contar do primeiro caso. Ótimo, entendi. Então, por exemplo, aqui o Brasil está, a partir do primeiro caso, fazendo 109 dias, né? Até o dia 12, no caso, em que apareceu o primeiro caso. Estados Unidos já está com 139 dias do primeiro caso. Então, nesse eixo horizontal, a gente vai perceber isso. E no eixo vertical, é o número de casos absolutos, né? Então, a gente tem de 500 em 500 mil casos. Então, a gente vai olhando sempre o eixo horizontal, né? Dias desde o início da epidemia, e o eixo vertical. E a legenda aqui, a gente tem os países com suas cores. Agora, olha só, tá aquela taxa lá, então a gente pode pensar assim, olhando o gráfico, beleza, então o Estados Unidos está lá na frente, está um pouquinho desgarrado dos outros, mas ainda não dá uma noção de comparativo, né? Então vamos lá, olha como aqui que nós estamos. Nós estamos, novamente, o Brasil é esse gráfico, né, escuro, e a gente está em pleno crescimento exponencial. A gente vai mais tarde mostrar alguns tipos de curva. A gente está em pleno crescimento exponencial. Então, a taxa por 100 mil habitantes, como assim? A gente pega o número de casos, divide pela população e multiplica por 100 mil. Aí nós temos os casos acumulados por 100 mil habitantes. Ficou claro, meu amigo? Ficou muito claro. Ficou muito novamente. Fácil de observar. E dá para ver as curvas, exatamente, algumas curvas que continuam crescendo. Infelizmente, o Brasil é uma dessas. A Índia é outra curva dessas. E outros que já estão fazendo o famoso platô, que a gente espera que é quando começa a estabilizar. Depois eu vou mostrar um grupo de gráficos também que mostra exatamente isso com alguns outros países. Na verdade, são quase praticamente os mesmos países que estão aí. Infelizmente, são os que estão os maiores números de casos, né? Isso, esses são os 10 maiores casos até o dia 12. Então, como o professor Rafael falou, percebam, nós temos esse gráficozinho aqui, vou mostrar aqui o gráfico azul. O gráfico azul, ele é o no caso aqui, o do Peru.
está crescendo muito rápido, pegou a fase de crescimento exponencial e está com crescimento muito abrupto. O Brasil conseguiu suavizar o crescimento exponencial, mas ainda assim está nessa franca ascensão. Perceba esses gráficos aqui, por exemplo, da Espanha, esse verdinho, que ele foi crescendo e aí conseguiu desacelerar e está mantendo os casos até nessa fase de 550 casos por 100 mil habitantes. Então, não está fazendo um crescimento abrupto, está na fase de controle, digamos assim. Quais outros que apresentam, né? Aqui é o da Itália, né? A gente percebe aqui, ó, esse gráfico um pouquinho abaixo. Aqui, esse azulzinho aqui, ele vai ser o gráfico da Alemanha, não é isso, meu amigo? Estou... Alemanha. Sim, é o azul claro, que está bem estável. Isso. O azulzinho, esse da Rússia aqui, ó, também está crescendo. Então, perceba a diferença dos países, dos gráficos, dos países que já estabilizaram, dos gráficos dos países que estão crescendo. Esse é um ponto importante para a gente observar. E olha os Estados Unidos que continua crescendo, como se fosse uma reta dos Estados Unidos. Se você olhar esse laranja aí, gente, é como se fosse uma reta. Isso. Os Estados Unidos, para a gente perceber um gráfico exponencial, a gente teria que dar um zoom menor ainda e afastando o gráfico para poder perceber ele como uma curva exponencial. Né? Mas também está em franco crescimento os Estados Unidos. Né? Pelo menos aqui nesse momento, né, a gente está percebendo isso. Aí, olha, em relação a casos acumulados, eu tirei aqui os gráficos que estão pesando mais, né? Percebam que os gráficos estão em franco crescimento. E aí eu quero mostrar justamente isso. Esse é o gráfico, em casos acumulados, que é o ideal para se chegar. Que é a chamada curva S, a curva sigmoide. Né? A gente faz, ó, esse gráfico aqui da Itália, né, a gente pode perceber que é um gráfico S quase que clássico. Né? Que é o gráfico que começa, cresce, chega num ponto onde desacelera, vai desacelerando, até chegar a um ponto onde, nessa reta aqui de 250K, seria uma reta que a gente chama de assíntota. Né? Então, ela vai tender até esse suporte, né? Até esse ponto, crescendo devagarzinho, até, né, não ter mais casos que se acumulem. Percebam aqui, ó, como se está. Nós temos a China em comparativo, nesse ponto aqui, no 72º dia, nós temos China, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália e Japão, né, com esses casos acumulados aqui. Então, esse é o tipo de curva ideal para se chegar. Enquanto a gente não perceber esse formato, não dá para dizer que está tranquilo. Não dá para dizer que está acabando, está passando. Então, essa é uma percepção que a curva S é perfeita. Na prática, a gente vai ter, né, dados que vão estar distorcendo, como, por exemplo, da China. A China aqui... Uma curva S que foi bem achatada, né? Uma curva S melhor ainda, né? Uma curva S perfeita achatada. Justamente. A França fez uma curva S, aqui os dados foram variando e depois manteve, né? Isso vai ser a discrepância de testes, da demora a gente tem teste rápido, tem os testes que demoram mais, a gente tem explicações para isso também. Agora, os casos acumulados, né? Colocando o Brasil no meio. Olha como é que estão os países estabilizados e olha como está o Brasil. Então, em termos de curva, não dá para dizer que o pior já passou, que a gente está chegando numa fase de suavização. Não dá para dizer isso ainda. Alguns setores, alguns estados, algumas cidades podem até dizer isso, a gente não tem como separar por cidade, mas em termo global, o Brasil não tem como chegar. Perceba a diferença. Consegue ver, meu amigo? Sim, tá ótimo. Isso aqui dá para ver claramente isso. Então, e uma o Brasil, coisa, Leandro, que você falou, e é muito importante, é porque, assim, diferente de outros países, né, que são menores, as curvas são mais simples, mas igual, a própria China, ela é muito grande, tem uma população gigantesca, e mesmo assim ela consegue também que não é só a questão de número de casos, é o comportamento desses casos ao longo do tempo. E a gente vê que o Brasil está com um comportamento crescente.
é aquela ideia que você falou que essa não dá para saber por estado ou por município, porque são muitos Brasis dentro de um Brasil. Então, assim, de uma forma geral, no Brasil está crescendo. Ah, mas tem estado que já está liberando porque está mais tranquilo. Aí é uma outra situação, é um estudo específico, mas de uma forma geral, o Brasil está crescendo o número de casos. Inclusive, essa questão regional, a gente vai tratar em outro episódio, né? É uma estratégia que está sendo adotada, né? E que ela é um meio termo para as radicalizações. Para o lockdown geral, fechamento, né, impossibilidade de movimentação de pessoas e a abertura geral. Então, isso é um tema para o próximo capítulo, né? Sim, vamos lá. Sim. Novamente aqui. Aqui é a curva de casos acumulados por 100 mil habitantes. Não sei se vocês já se depararam, né, com comparações bem iniciais de que o Brasil, né, por 100 mil habitantes, ou por casos acumulados, está bem atrás da Itália, da Espanha e por aí vai. Mas percebam que o Brasil está cortando esses gráficos, os gráficos estabilizados, né, que nós temos aqui. Aqui embaixo, nós temos a Coreia do Sul, sentiu pouco, né, no bom sentido, conseguiu controlar. Aí nós temos o gráfico mais embaixo, verdinho. A China, a gente pode olhar o da da China, China, esse azul escuro, porque nós temos que pensar que lá são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quando você divide o número de casos por 100 mil habitantes, sempre vai ter uma proporção muito baixa, gente. A gente tem que pensar também que uma população muito grande, a tendência é que ela jogue para baixo essa taxa. E o Brasil tem uma população grande, não tão grande quanto a China, mas mesmo assim... Isso, a taxa, ela é importante falar, a taxa ela uniformiza. Ela uniformiza da quantidade de casos pela população. A China tem mais de 1 bilhão de pessoas e teve 85 mil casos. Então, na uniformização, ela vai lá para baixo. Nós temos lá embaixo, escondidinho, China, Coreia do Sul, Japão. E aí pronto, comparando com Espanha, França e Itália. Perceba que as cores vão mudando porque são gráficos que foram gerados diferentes. O Brasil já é esse azulzinho aqui, ó. Então, o Brasil está cortando. No dia 101 de cada caso, o Brasil já passou a França por 100 mil habitantes. Passando atualmente, próximo aos 107, 109, já cortamos o gráfico da Itália. Que era aquele que a gente estava com medo, que todo mundo estava apavorado com a Itália. E nós já cortamos, gente. Já cortamos. Passando. E como a gente não tem perspectiva de suavização, a tendência é cortar o gráfico também da Espanha. Não colocou os Estados Unidos e tudo mais. Também vai estar crescendo. Lá não estamos vendo curva de suavização e é uma tendência ruim. Né? Muito ruim. Por 100 mil habitantes, nós temos aqui 292 casos. Os números do Brasil estão crescendo. Então, atualmente, esse número já foi. Né? Já passou. Isso no dia 101. No dia 100 atual, 109, já estamos perto dos 400. Olha aqui, ó. E ele vai subindo.